Já vamos começar. Lá só mais 1 minuto ou 2. Hosts.
Buenas, senhores. Então vamos retomar a nossa aula. Então, o objetivo hoje é a gente finalizar, né, a revisão sobre tratamento térmico, que é a primeira metade da disciplina. Tá? Segunda-feira está marcada a prova, que vale a metade da nota da disciplina, 5 pontos, às 7 da noite, é 27, segunda. E aí amanhã a gente começa com calma a segunda etapa da disciplina, mas isso não cai na prova, e a gente já começa amanhã. Ok? Rafael Paz, tá por aí, Rafael Paz? Tô aqui. Ah, e por que essa escuridão? Por que essa escuridão? Não tô te enxergando. E vai ficar assim. Por quê? Ah, não quer não. Hã? Ah, Ó, cara, eu só dou presença para aluno que eu enxergo. Aí tu define. tranquilo, professor. Então tá bom. Até agora tu não assistiu nenhuma aula. Tranquilo. Então vamos seguir o baile. Senhores, paramos ontem nos termoquímicos, né? Aí a gente repassou aqui na apostila de tratamento térmico dos aços a cementação e a nitretação, tá? Lembrando que quase 100% dos casos dos termoquímicos, para pegar a camada endurecida, né, porque ele vai passar um elemento químico, tem que fazer depois uma têmpera e muitas vezes um revenimento na sequência. Ok? Exceto a nitretação. Que a nitretação muitas vezes se tempera, se revine e aí depois se faz a camada, né, nitretada, que é a famosa camada branca. Tá? Lembrando, vai alterar a composição química. A dureza é só na casca, né? Então, todos esses que vão passar por uma têmpera, na casca vai se tornar martensita, né? O mesmo princípio da têmpera. E o miolo continua a ferrita, perlita e a sementita. Ok? Então, na página 62, espera aí. Ronaldo, desligue o áudio para o obséquio. Paramos na 62 em carbonitretação. Aqui está nitratação, é nitretação. Porque o que esse tratamento termoquímico vai fazer? É o mesmo princípio, né? Ele pode ser feito a gás ou líquido a banho de sal. Aquece ali de 705 a 900 graus, né? O gás ou, né, se for o líquido, o banho de sal, vai passar ao mesmo tempo carbono e nitrogênio. Ok? Aí depende da aplicação, esse aqui é um pouco melhor, né? Aí deu uns exemplos aqui, eu acho que um dos clássicos aqui, ele é para camada muito fina, por exemplo, eletrodoméstico, ele até citou ali aquela lâmina do liquidificador. Pode ser. Se realmente é, aí depende do fabricante. Ok? Na sequência aqui, né? Então, o que a gente viu? A gente viu vários, que o principal e o mais usado é a cementação, o segundo, nitretação, principalmente aços cromo, né? Que a gente viu lá o 4340. E aí tem outros, né? Aí depende da aplicação para maior dureza. Então tem, por exemplo, aqui, ó,
na 62, a boretação, né, que vai passar boro, né, no mesmo princípio, né, para uma camada mais dura ainda, aí depende da aplicação, e camada fina. Tá? Falou em boretação, o elemento químico que passa é o boro. Ok? Aí, só mais para curiosidade, né, na apostila de fabricação 3, aí cita aqui cianetação líquida, né, o banho de sal que passa cianetos, também é um outro tipo, né? Para camada extremamente dura, o mesmo princípio. Só que agora passa cianetos por banho de sal líquido. Vamos ver. Existe também aqui a carbonitruração, que a gente comentou, né? Ele combina cementação, né, e nitruração. Aí passa aqui os elementos químicos, tá? Aqui também a camada é muito parecida com a da cementação de 0,1 milímetros, né? Que é o que consegue maior dureza, né? Também para camada muito dura. E aqui cita também nitruração, né? Então, a nitruração, o elemento químico que passa para a camada endurecida é o azoto. Assim como anteriormente aqui, que a gente falou na carbonitruração, é carbono e azoto. Ok? Camada extremamente dura, né? Aí é acima, uma cementação, a média da cementação é 60 Rockwell C, né? 60, 65 Rockwell C. Ela é até um pouco mais dura que a Tempera. A Tempera é na faixa de 50 a 55. Essas aqui conseguem um pouco acima, né? Desses, vamos dizer, 65 Rockwell C, sei lá, 70, 80 Rockwell C. Só que aí tem risco de lascar, né? Ela não quebra. Lasca na casca. Ok? Aí a gente comentou aqui na página 63 de tratamento térmico dos aços, processos, né? Não é tratamento térmico, né? É mais o equipamento, que é de maior precisão, só que aí o custo se eleva muito, por isso que não são os mais usados, só em extrema necessidade. Que aí tu pode fazer uma têmpera a vácuo, como uma nitritação a vácuo, naquele forno a vácuo lá, sem ar. Que ele vai deixar com extrema precisão, se for, por exemplo, a têmpera, a homogeneidade deixar igual a martensito, como na nitritação, deixar o nitrogênio, a camada de nitrogênio praticamente igual, né? Com extrema precisão. Ok? Então, na têmpera a vácuo vai utilizar vai aquecer dentro do forno e o resfriamento, que tem que ser brusco, não vai ser retirado da peça e colocar dentro do óleo ou da água. Vai ter um banho de nitrogênio líquido que faz o resfriamento brusco dentro do forno, né? Se for a nitritação no forno a vácuo, né, vai ter um gás à base de nitrogênio, que a função dele não é resfriar, é passar para a camada endurecida nitrogênio. Ok? E aí depois a gente só citou que existe, né, outra aqui, nitritação a plasma, que aí o princípio do plasma vai passando nitrogênio para a camada endurecida. É o equipamento, não é... A nitritação é o mesmo princípio. Vai aquecer e uma substância, né,
vai passar nitrogênio para a casca endurecida. Nesse caso, vai ser o plasma, que é em função do equipamento. Ok? Ô, Aí, professor, pode falar. esse aí que o senhor falou do plasma, Ih, deu, não é isso? Para deu, cortar. tá dando tilt aí, assopra no cartucho. Deu umas travadas aí. Fala de novo, Paulo, faz favor, que deu umas travadas quando tu falou. Aham. Tá, eu quero dizer, essa de plasma que o senhor falou, que nitratação de plasma, ele também tem o corte de plasma, não é isso? Sim, só que no caso, o plasma, que é esse fenômeno físico que é utilizado na indústria mais para corte, se é manual ou CNC, nesse caso o plasma que vai passar nitrogênio, né, nesse equipamento para a casca da peça para endurecer. Ele não vai cortar, né? Uhum. Não, estou entendendo. Então é só o equipamento, é a forma que esse equipamento vai passar nitrogênio para a casca da peça, que no caso é o plasma, que ele é de extrema precisão, só que aí o custo vai lá para cima. Feito, Paulo? Feito. Obrigado, professor. Na parte final aqui dos tratamentos, a gente só comentou mais alguns tipos de têmpera, né? Que quando fala em têmpera superficial, porque o que a gente falou? A gente falou de têmpera total, austêmpera, né? Que é para aços ferramenta, e martêmpera, que é para aços liga, não é? Nesses três processos, a peça vai ficar endurecida tanto na superfície como no miolo, em toda ela. Na têmpera superficial, são processos que vai endurecer como se fosse na casca, em camada. E aí, chegou dois aqui, retardatários. Então, ele vai endurecer na casca, né, na camada, vamos dizer assim, sem alterar a composição química, e o miolo da peça continua o aço normal, né? Então, a gente viu têmpera por chama, que utiliza maçaricos de oxiacetileno, que não é nenhuma novidade para vocês, lá de fabricação 2. Aí ele citou as formas de fazer a menos usual, que muitas vezes em oficina se faz alguma coisa caseira, o método estacionário, que é tu pegar o maçarico, né, manualmente, aquecer só na parte que te interessa e mergulhar na água ou no óleo. É uma têmpera estacionária, né? Assim como tem esse método progressivo, que ele é bem interessante, porque qual é a grande vantagem da utilização deles? Grandes peças, aí a gente cita, que aparece muito aqui em Rio Grande, grandes engrenagens, né? Fica difícil tu ter um forno, né, que entre essas engrenagens, porque elas são muito grandes para fazer uma cementação, uma nitretação ou até uma têmpera. Então, tu pode fazer essa têmpera, né, por exemplo, nesse método progressivo. Vai ter, por exemplo, aqui tem 4 maçaricos, a peça vai girando e vai aquecendo só nos dentes, em função do tempo de permanência no fogo, na chama. E aí, na sequência, a peça desce e vai ter um tanque, que a gente viu em vídeo, por exemplo, em óleo que faz a têmpera. Então, os dentes vão se transformar em martensita, né? Onde vão adquirir dureza, e a parte interna da engrenagem continua ferrita e perlita, por exemplo, se fosse, né, uma engrenagem 1045. Poderia ser um aço liga também final 40. Ok? Tudo bem?
Aí aqui fala método combinado, né? Então, a gente viu também em vídeo um exemplo de um eixo que não quer que tempere, né, o miolo da peça. Então, aqui tem 4 maçaricos, o eixo está girando e descendo ao mesmo tempo. E aí os maçaricos estão aquecendo na camada e o eixo vai passando, né, por um jato d'água que vai temperando a camada ao mesmo tempo. Aí o mesmo princípio, martensita na camada. Ferrita, perlita, cementita no miolo. Tá? Só seria outra constituinte se fosse o austêmpera, se fosse aço ferramenta, né? Ou aço rápido temperado. Ok? Mas não se aplica aqui, porque a grande aplicação dessa têmpera superficial em camada são grandes peças que não entram nos outros fornos. Ok? Finalmente aqui a gente viu a têmpera por indução. Então, o princípio é o mesmo, né? Só vai aquecer na camada e transformar a martensita, né, na camada superficial. Só que a diferença é que a peça, né, vai passar por uma bobina de cobre que vai fazer o aquecimento. E muitas vezes na sequência vai ter um jato d'água para fazer aquela têmpera superficial. Ok? Perguntas até aí? Por enquanto, não. Tá bom. Depois, o que a gente comentou? Então, o que a gente revisou até esse momento? A gente, desde ontem, né, a gente viu todos os tratamentos térmicos, tá? Aí vocês têm que tomar cuidado para que serve, faixa de temperatura, né? Se vai alterar constituinte, se vai alterar a composição química, né? E qual a aplicação. Depois, na sequência, a gente comentou sobre fornos. Vocês não precisam saber o nome de todos, né? Mas de uma forma geral, quando fala fornos de atmosfera controlada são a gás, né? Aí deu um exemplo, esse aqui é bem clássico. Esse aqui, um dia, numa empresa no norte do estado, eles tinham um forno desses, mas a aplicação não era para tratamento térmico, era para pintura epóxi a pó. Então, como é que era a linha de produção da empresa, né? Tinha uma cabine de pintura lá, que o pintor, com uma pistola, injetava pó, né? Da tinta, né? Que era verde, né? Na superfície da peça. Aí aquele pó grudava nas peças. Aí tinha uma gaiola, né? Que aí eles colocavam dentro do forno com ganchos, né, nas peças, centenas de peças, né? Colocavam dentro do forno, o forno aquecia a gás também, e aí derretia aquele pó, e aí formava a pintura epóxi, né? Então, aqui é o mesmo princípio, vai ser a gás, só que vai ter, por que tem esses trilhos? Porque vai ter gaiolas, né, que vão entrar aqui, com várias peças penduradas, né? E aí tem que tomar cuidado. Se for para têmpera, o gás não pode passar nenhum elemento químico. Se for cementação, o gás tem que passar só carbono. Aí deu exemplo lá, o propano. Se for nitretação, só nitrogênio e assim por diante. Ok? De uma forma geral é isso. Falou em atmosfera controlada, é a gás. Tá? Aí fala aqui campândula, né? Pode ser a gás ou em caso em resistência elétrica, como se fosse um chuveiro, só que de resistência elétrica consome muita energia, né?
para maior volume de peça e peças maiores, né? Aí aqui a gente comentou tipo carro, ou pode ser a gás ou resistência elétrica. A diferença é que vai ter esse carro aqui com base refratária, para não transmitir calor, né? O mesmo princípio. Quando falar os de câmara, né? São fornos de bancada, que são só de resistência elétrica. Tu pode fazer praticamente qualquer tratamento térmico, né? Exceto cementação, nitratação líquida e gasosa. O máximo que tu consegue de tratamento termoquímico aqui é uma cementação sólida, que é a pior de todas. Só que só vai aparecer esses de bancada, né, de câmara, em escolas para demonstração para alunos ou algum laboratório. A indústria não usa porque não dá volume de peça. Ok? Aí fala que também dos contínuos com esteira, que vai ser o princípio a gás, pode fazer uma cementação, uma nitratação, e o gás vai passando um elemento químico no decorrer aqui do forno. Ok? Tipo poço, aí muito usado, por exemplo, aqui ó, o líquido, o banho de sal. Aí é o mesmo princípio, né? Tu pode fazer o aquecimento aqui para têmpera, só que o líquido aqui não pode passar nenhum elemento químico. Tu pode fazer cementação ou nitratação líquida, aí o sal tem que passar o elemento químico conforme o tratamento térmico. Né? E a gente viu vários vídeos dos caras trabalhando com esse tipo de forno. Ok, senhores? Aí a gente finalizou a disciplina na página 79 de tratamento térmico dos aços, né? A gente comentou alguns defeitos, né? Então comentou aqui trincas. A gente comentou aqui algumas possibilidades, mas quais as possibilidades que pode acontecer? Uma têmpera que resfriou muito rápido, fragilizou demais, pode gerar trinca. Uma cementação com excesso de carbono. Uma têmpera que tu passou da temperatura, porque se tu fazer abaixo da temperatura, vai diminuir a dureza, que também não é bom, né? Assim como se tu deixar muito tempo no tratamento térmico, porque quando tu aquece, na maioria dos tratamentos térmicos, tu tá ali naquela zona de austenita, enquanto tá quente. E o grão aumenta. E se tu resfriar no tempo certo, o grão diminui. Só que se tu deixar muito tempo naquela temperatura, o grão não retorna. Então, um grão maior, né? Ronaldo, tá me ouvindo? Apareceu outro Ronaldo aqui. Eu, Alex, só abrindo a tua tela. Não, tranquilo. Então, se tu deixar muito tempo ali aquecido naquela zona de austenita, pode acontecer de o grão não retornar no tamanho, né, desejado. E o grão grande, você sabe, que gera porosidade e gera trincas. Assim como pontos moles, né? Uma têmpera, cementação ou nitratação, que no decorrer da peça houve partes que não aqueceram naquela temperatura, ficou abaixo daquela temperatura, a temperatura não ficou igual em toda a peça, então pode ter partes de menor dureza. Descarbonetação, né? Pode acontecer lá na cementação, carbonitratação, né? Na nitratação não, porque não tem carbono, né? Que é perda de carbono na peça. E nem na têmpera, né? Porque na têmpera não altera a composição química, só transforma para martensita. Aí a gente só comentou no final aqui, né? Que para qualquer processo ali, a gente viu que tem uma temperatura ideal e uma tolerância para mais e para menos.
Se tu aquecer a mais, pode dar esse superaquecimento, ok, mas aí pode dar vários defeitos, né? Excesso de dureza, fragiliza muito a peça, o grão aumentar e não diminuir, porosidade, né? Esse tipo de coisa. Assim como subaquecimento, tu aquecer a temperatura menor do que deveria, tu não vai ter a dureza desejada, né? Se tu considerar os tratamentos só para aumento de dureza. Ok? Da minha parte é isso. Alguém tem alguma pergunta? Então, o que que eu fiz? A gente fez uma revisão, né, de todos os tratamentos térmicos para a gente se preparar para a prova segunda-feira. E eu estava planejado para hoje começar a outra matéria, mas eu não estou afim de misturar a matéria hoje, né? Então, vamos começar a matéria nova amanhã às 7, né? Então, vocês, além das aulas, as aulas já estão todas no YouTube, né? Vocês se baseiam nessa apostila de tratamento térmico nos aços e na apostila de fabricação 3, da página 149, né? Até o final. Porque a partir de amanhã a gente vai seguir por enquanto só essa apostila de fabricação 3, aí a gente começa no início da apostila até a página 148, né? Que a gente vai voltar para os assuntos sobre usinagem. Ok? Então, Alex. Peraí, Senna? Isso. Peraí, deixa eu te achar aqui. Fala, Senna. Tu tens ideia na prova, por exemplo, se tu vai cobrar ali faixa de temperatura, a gente gravar aqueles valores ou Não, desnecessário? vocês não precisam gravar, mas tem algumas que vocês têm que saber olhar pelo diagrama. No caso, olhar o diagrama ali te dizer a temperatura, beleza. Não Isso. precisa decorar aqueles. Não. Eu acredito que todo profissional, às vezes eu fico meio assim daquele profissional que decora as coisas. Profissional não tem que decorar. Profissional tem que saber achar a informação certa. Então, sobre essa tua pergunta, o que tu tem que saber? Se eu perguntasse qual temperatura indicada por uma têmpera em aço 1045, aí tu olha lá, aproximadamente 800 graus. É isso. Tem, procurar na tabela ali. Assim No como para diagrama. normalização, para o recozimento, para o revenimento, né? Dentro daquela tabela. Fora isso, o que tu deveria saber de precisão é caso depois de formado tu fosse trabalhar com tratamento térmico. Na empresa, né, que faz o tratamento térmico. Certo. Aí tu te especializa na temperatura exata, né? Aí entra a experiência, além de composição química, tamanho e formato da peça. Ok, Senna? Ok. Deixa eu repassar aqui a chamada. Adão. Não. Bruno Freitas. Não. Carlos. Aqui. Diego Oliveira. Aqui. Johnny. Aqui. Douglas. Aqui. Eric. Não veio. Felipe. Não veio. Fernando. Aqui. Isaír. Aqui. Jean. Não veio. Josué. Aqui.
Ortiz, estou vendo o Ortiz. Sena, recém falei com ele. Luan. Aqui, Alex. Tá aí, Luan. Aqui. Lucas. Não veio. Marcos. Aqui. Maurício. Não veio. Paulo. Aqui, professor. Rafael Garcia. Não veio. Rafael Luiz. Eu. Rafael Paz não tá aí. Ronaldo. Eu. Selemias. Tô aqui, Alex. Tainã. E Walter. Aqui. Então, para hoje é isso. Estarei aqui até as 9 da noite, caso alguém tenha dúvidas. E está encerrado a parte de tratamento térmico. Aí só segunda-feira a prova. Amanhã a gente começa a matéria nova da segunda etapa. Tá? Para quem não tem dúvidas, está liberado. Ok. Ok? Se alguém tiver dúvida, é só me chamar que eu respondo. Tem um pedindo para aceitar no grupo aí. Não tem ninguém. Peraí. Não tem ninguém aqui. Quem está pedindo, Johnny? Não sei, colocaram aí. Você entrou aqui, não deu de ver quem é. Aceita aí, botaram aqui. Ah, era o Josué. Chegou aí às 7h20, mas já entrou já. Recém ele respondeu a chamada. Ah, bom, então. Feito? Bom, qualquer coisa é só me chamar. Vou ficar aqui até às 9 para tirar as dúvidas sobre matéria, tá? Aí acabou a matéria de tratamento térmico. Aí segunda-feira as dúvidas é só em relação à interpretação da prova. E amanhã a gente começa a segunda etapa sobre usinagem. Feito? Então, quem não tem dúvidas está liberado. Se não, só me chamar que eu estou por aqui.
Fale, Adão. Adão, Opa, tudo bem? o que foi a aula hoje? Eu terminei a revisão, né, de tratamento térmico e vou ficar aqui até às 9, caso alguém tenha alguma dúvida, para a prova segunda-feira às 7. Amanhã às 7 da noite eu começo a segunda etapa da disciplina, que é a usinagem. Aí eu não resolvi não começar hoje para não misturar as matérias hoje. Isso, recém que eu cheguei de serviço, por isso que eu tô entrando agora. Não, tranquilo. Tá? Aí se tu tiver alguma dúvida é só perguntar. Não, mas Tá? tá Senão tá tudo... liberado. Isso, tá ok. Não, tá tudo no YouTube a aula aí, qualquer dúvida eu procuro ali. Tá? Eu já coloquei tudo lá. Só a aula de hoje. A aula de hoje, amanhã às 7, até a aula de ontem já tá tudo lá. A aula de hoje, amanhã às 7 eu já coloco. Tá ok, então. Tá? Valeu, hein? Ei. Um abração. Boa noite.
Tá ouvindo, Jean? Tô. Agora tô. Oi. Já. Hoje eu finalizei a revisão e para não misturar as matérias, eu vou começar a matéria nova amanhã e vou ficar até às 9 hoje para tirar dúvida, quem tem alguma dúvida para a prova de segunda-feira. Tá. Se tu não tem nenhuma dúvida, tá liberado. Se não, pode perguntar. Eu vou ver aqui no meu caderno. Tá? Qualquer coisa é só me chamar. Ô, Alex, Eu? vai ser toda a apostila ali que tu deu mesmo? É a apostila de tratamento térmico dos aços e na apostila de fabricação 3, da página 149 até o final. 149. Isso. Vou anotar aqui. Tô anotando aqui, Alex. Tá? Qualquer coisa é só perguntar. E as aulas, até a aula de ontem já tá tudo no YouTube. Só a aula de hoje, que aí amanhã às 7 já tá e finaliza o tratamento térmico. Tá. Não, é que ontem não consegui ir mesmo. Não, mas tá lá no YouTube. A aula de ontem já tá lá. Se tu precisar, é só olhar. Ah, tá. Vou dar uma olhadinha então. Eu pensei que não tava ainda. Não, não. Tá? Qualquer coisa é só me chamar. Se tu não tiver nenhuma pergunta, tá liberado. Tá. Só vou ver uma coisa aqui já. Eu vou dar uma olhada então lá no YouTube, lá qualquer coisa te chamo então. Tá. Pode ser? Tá, tranquilo? Pode, tá. Se tu quiser te desconectar, pode desconectar. Eu vou estar aqui até às 9, caso alguém pergunte alguma coisa. Ah, tranquilo. Tá, entendi. Tá? Tranquilo.
Hum.